2, 3, 4. Olá, pessoal. Então, falando agora sobre a função exponencial, né, que vai ser justamente a função com relações exponenciais, ou seja, exponencial já te remete a expoente, eu imagino, vai ser justamente a função em que a variável é no expoente mesmo. Eu acho que essa é uma das funções aí mais importantes, depois ali de função do primeiro grau, e talvez na mesma prateleira ali de função do segundo grau, quanto à importância, beleza? E talvez a segunda, ou no máximo a terceira função mais importante que vai cair aí para você no Enem e na UERJ. Não é uma função difícil, eu só acho que tem uns problemas que são difíceis. Os problemas são mais caras de Enem do que de UERJ. Então a gente vai ver algumas questões aí, por exemplo, no módulo, na própria na folha Z, que assim, não são exercícios tão de boa. Mas não são assim. Eles nem são tão ridículos, mas também não são absurdamente difíceis. Eles demandam atenção, os mais difíceis. Mas, para nossa sorte, exponencial no Enem cai mais do que uma questão por ano. Então a gente tem sempre uma outra oportunidade de acertar. E, de fato, assim, nem as questões difíceis de exponencial não aparecem todos os anos. Então vai ter todo ano, mas nem todo ano cai difícil. Então vamos ver que assunto é esse, porque, bom, se na maioria das vezes não cai difícil, vamos ver que assunto é esse, porque provavelmente a gente vai mandar bem. Adianto para você que até algumas questões de exponencial são bem fáceis, tá? São questões, por exemplo, em que nas opções às vezes tem gráfico para identificar, ou são relações assim bem diretas de proporção. Fora aqui, função exponencial é exatamente a ideia de PG, para quem já estudou PG, né? É um crescimento muito grande. A gente agora em isolamento social tem muito ouvido falar sobre a propagação de um vírus. Os vírus eles se propagam em PG, né, em função exponencial. Teve no início da pandemia, na segunda semana, por exemplo, que dobrava a cada 3 dias. Então você tem uma PG nesse caso. E é também uma função exponencial, porque a cada 3 dias a coisa duplica. Então se tinha 100, daqui a 3 dias vai ter 200, e 400, e 800. Então não precisa variar tanto para que você tenha crescimentos muito absurdos, né? Esses crescimentos absurdos são também sinônimos de crescimentos exponenciais, crescimentos grandes. Variando pouco no x, você varia muito no y. Seria basicamente isso, tá? Então vamos lá. Toda função ela precisa ter 3 coisas, vocês sabem disso. Toda função ela tem uma letra, e nesse caso aí, como é uma função genérica que eu vou estar falando, a função exponencial geral, eu vou chamar de f, obviamente, e as outras 3 coisas que elas precisam ter. Toda função ela precisa ter um domínio, e a função do exponencial ela é uma função com domínio nos reais. Toda função ela precisa ter um contradomínio. E aí, a função exponencial, ela também é real, só que ela tem um contradomínio ilimitado, assim. Ilimitado não, limitado. Ele é um contradomínio completamente positivo, igual ao seu conjunto imagem. A gente até vai poder falar depois sobre isso, porque, por exemplo, se a gente tem que a função... Se o conjunto imagem, né, por exemplo, é igual ao contradomínio, a gente pode falar que essa função seria sobrejetora. E aí a curva, depois a gente vai ver que a função é injetora, e acaba podendo classificar como bijetora. Enfim, é uma cobrança que eu só vi o Enem fazendo uma vez, e a única vez foi no Enem PPL, ainda não rolou no Enem, né, primeira aplicação. Só rolou no Enem segunda aplicação. Essa ideia de injetora, bijetora, sobrejetora, tá? Mas justamente aqui é porque o conjunto, né, o contradomínio é igual ao conjunto imagem, todo positivo. Então, se imagem é igual a contradomínio, então essa função ela já é injetora. Sobrejetora, perdão. Tá, mas ainda assim, depois eu posso fazer esse tipo de comentário e mais pra frente também. Qual é a relação de x e y, que é a terceira coisa que a gente precisa saber, né? O campo que ela determina, domínio e contradomínio, domínio e imagem, e a relação. A relação aqui vai ser sempre y igual a elevado a x. Sempre a variável vai estar trabalhando numa base, né? A variável está no expoente, tudo bem? Aí esse tipo de lei de formação, e por conta justamente de ser exponencial, a gente vai ter algumas restrições. Umas restrições em relação a esse valor de A, tá? Esse valor de A, por exemplo, ele necessariamente tem que ser um número real positivo e diferente de 1. Então esse A ele tem que ser positivo e tem que ser diferente de 1. E é meio que uma consequência, assim, uma restrição, né? Barra consequência, justamente por conta da lei de formação. Vê se você me entende. É por conta do modelo exponencial que essa função ela nunca vai poder ser negativa. Vê se você concorda comigo. Ó, eu coloquei para você verificar isso. 3 exemplos de que caso a gente não respeitasse essa restrição, eu vou voltar com a folha, calma. Caso a gente não respeitasse essa restrição, a gente teria, por exemplo, problemas, erros, né, nos valores. Por exemplo, já que a gente tem a restrição da base ser positiva, vamos testar uma base negativa e ver o que dava. Aí eu já vou pegar direto no erro, no pulo aí. Ó, y igual a menos 2 todo elevado a x. Se por acaso a gente colocasse x igual a meio, tu lembra o que é um expoente fracionário? Ou seja, menos 2 elevado a meio? Menos 2 elevado a meio seria uma raiz, né?
Aí, olha a parada, seria uma raiz quadrada de menos 2. Raiz quadrada de menos 2 é um valor que não pertence aos reais, né? Eu vou colocar aqui entre parênteses. Não pertence aos reais. Seria o que a gente chama de número imaginário, né? Número complexo. E aí, por conta de justamente não pertencer aos reais, a gente teria uma espécie de erro aqui, né? Isso aqui não teria um resultado. Então, por isso que a base precisa ser, né, positiva. Então, a gente mostrou por que ela não pode ser negativa. Por que ela não pode ser nula também? Bom, eu consigo mostrar para vocês que ela não poderia ser nula com um caso. Se a gente colocasse x igual a menos 1 numa função y igual a 0 elevado a x. Se a gente tivesse, né, furando essa restrição, x menos 1 daria problema, porque menos 1 não inverte a base. Então o resultado aqui daria, né, seria 0 elevado a menos 1, isso aqui dá 1 sobre 0. E aí 1 sobre 0 é um erro, né? 1 sobre 0 é um erro. Não existe. Então eu vou colocar aqui, não existe, que seria um outro erro. Então a base não pode ser nula. E a base não pode ser 1, não é que seja um enorme problema, mas é porque a função ela não seria exponencial, ela seria uma reta, né? Porque eu até poderia esquecer, né? Eu vou escrever diferente. Se para todo x, ou se... Enfim, acho que aqui até eu exagerei. Quer ver? Eu vou anular isso aqui. Para todo x, y é igual a 1. Isso aqui é para todo, tá? Por que eu escrevi isso, gente? Porque para qualquer que seja o x, de fato, pode ser negativo, pode inverter, vai dar 1. Se colocar 0, 1 elevado a 0 vai dar 1. Se colocar 1, 1 elevado a 1 vai dar 1. Se colocar 1 elevado a 2, 1 ao quadrado dá 1. Qualquer que seja o x, 1 elevado a qualquer que seja esse valor, y sempre vai dar 1. Tranquilo? Então, não é que seria um erro, né? Mas seria uma função do primeiro grau, e aí... Quer dizer, é um erro sim, né? Não é uma função exponencial. Seria uma função do primeiro grau. Essa aqui é uma função y igual a 1 de primeiro grau. Só para você ver, primeiro grau foi o que eu escrevi, tá? É isso, gente. Agora falando um pouquinho sobre o gráfico, dá para vocês verem daí? Ah, dei para ajeitar aqui, ó. Show de bola, eu vou descer um pouquinho mais. Mas a gente poderia falar um pouquinho sobre o gráfico da função exponencial. O que acaba determinando, né, o gráfico dela? Como toda função vai ter um gráfico, esse gráfico também é chamado de gráfico exponencial, ou curva exponencial. E aí tem duas possibilidades para esse gráfico, anota aí. Esse gráfico, ele vai girar em torno da sua base. Se a sua base for maior do que 1, a gente vai ter o que a gente chama de gráfico crescente. Ou você também pode chamar que esse gráfico ele vai ser diretamente... Os seus eixos são diretamente proporcionais, ou seja, enquanto x cresce, o y cresce, enquanto x diminui, o y também diminui, tá? E aí, esse gráfico ele vai ter algumas relações, né? Eu coloquei um exemplo para a gente, né, verificar, né, conseguir visualizar isso, essas características comuns. Por exemplo, olha a moto. Coloquei a função y igual a 2 elevado a x, né? 2 é um valor maior do que 1. Se liga, então, porque, por exemplo, 2 elevado a x, né? Vamos atribuir os valores. Se o x for menos 1, 2 elevado a menos 1 daria meio. Se fosse 2 elevado a 0, 2 elevado a 0 dá 1, 2 elevado a 1 daria 2, e 2 ao quadrado daria 4, por exemplo. E assim seguiria, né? Sempre dobrando. Então a gente está percebendo o seguinte, né? O x está aumentando e o y também está aumentando. Aquele papo que eu te dei de diretamente proporcional. Agora eu vou marcar aqui alguns valores, tá? Não sei se eu vou conseguir marcar 4. Tomara que sim. Rolou. 4. O 4 está relacionado com 2. Deixa eu ver se eu consigo. Vou pegar minha carteirinha aqui. Foi. Vou dar uma roubadinha aqui, mas foi. O 0 tá com 1. Vou fazer assim, no passe de mágica vai surgir tudo aí. Ah, moleque, que isso? Eu tô fazendo mágica agora, pô. Me segura não. Aí, ó, eu coloquei já os valores que a gente atribuiu aqui. E aí a gente teria o seguinte, deixa eu ver se eu consigo dar um foco mais aqui. Ele tava melhor, tava mais claro, né? Deixa eu deixar então. E aí essa curva, ela teria esse aspecto aqui. Inclusive, a gente vai ter uma característica que é assim. O gráfico da função exponencial, ele nunca toca o eixo x. Nunca mesmo, tá? A não ser que tenha algum deslocamento vertical, mas a função y é igual a base elevada a x. A não ser que tenha 2 elevado a x menos 7. Aí beleza. Mas se for só a base elevada a alguma variável, nunca vai tocar no eixo x. A gente até acaba chamando esse x de assíntota.
assíntota horizontal. Que significa que a curva assíntota significa isso, né? Aonde a curva tende para ela, mas nunca vai tocar nela. Então, meio que é uma sensação de que vai tocar, mas nunca toca, tá? Esse gráfico está percebendo o x cresce, o y cresce também, por isso crescente. Deixa eu ver se tem mais alguma informação para dar. Eu acho que não. Eu só queria chamar sua atenção... Ah, não, acho que sim. Agora eu lembrei. Galera, presta atenção no seguinte. Como a gente falou, né? Conforme o x vai crescendo, o y também. E se o valor de x fosse um valor muito, mas muito grande? Quanto que seria o resultado? Porque conforme o x cresce, o y também cresce. Tu concorda que o resultado também seria cada vez maior? Então, tenderia, se eu boto esse gráfico para atender o x mais infinito, o gráfico cresce também infinitamente. E se agora o gráfico tender para o outro lado? Ou tipo assim... Se ele agora fosse tendendo para o menos infinito. Vê se tu entende que conforme o x, né, vai diminuindo, ele cada vez se aproxima de qual y? Y0, né? O y está cada vez menor. Então, conforme o y tende para o menos infinito, o y vai tender para zero. Show de bola, gente? O outro caso da nossa do nosso gráfico de função exponencial seria a base, por exemplo, estar no intervalo entre 0 e 1. O intervalo entre 0 e 1, que seria o intervalo fracionário, tipo meio, 2/3, 1/4, por aí vai, produz gráficos decrescentes. E aí, decrescente seria uma relação da seguinte maneira. Conforme o x aumenta, o y diminui e vice-versa. Ou seja, eles têm uma relação x e y de inversamente proporcionais. Tranquilo? Eu vou fazer o seguinte, de novo no passe de mágica, eu vou fazer a função meio e vou fazer o gráficozinho para falar um pouco melhor sobre isso, tá? Olha a mágica. Aham, moleque, olha aí, só para te mostrar uma coisa antes. Vai ter mágica de novo. Mas a gente atribui os valores, ó. Se a gente colocasse menos 1, inverte o meio, vira 2. Qualquer número elevado a 0 sempre vai dar 1. E meio elevado a 1, né? É ele mesmo, meio. E meio elevado a 2 dá 1/4, aquele lance da distribuição. Agora o gráfico. Ah, moleque, que isso? Tô brincando demais, cara. Me deixa. Olha isso. O gráfico decrescente que eu te falei. Pegando os pontos que a gente atribuiu, juntando eles, o gráfico lá, conforme o x aumenta, o x cada vez maior, né? X aqui é menos 1, 0, 1, 2, 3. Bom, de novo a gente tem o eixo x como sendo uma assíntota, né? Horizontal. Só abreviar aqui, assíntota horizontal. O gráfico decrescente, como eu te disse, né, relação inversa, e uma parada em comum que tem com o gráfico primeiro, né, é que nos dois casos o gráfico está tocando no ponto qual? Pois é, o gráfico está tocando aqui, ó, no x igual, ó, 0, 1, aqui, ó, o 0, 1, tá? Então, eu quero te dizer o seguinte, a função exponencial sempre vai passar no ponto x igual a 0 e y igual a 1. Aí só se liga numa parada, hein? Se liga numa parada, vê se tu tá me ouvindo. Tá me ouvindo legal? Tá me ouvindo legal? Se a função, por acaso, ela sempre vai passar nesse 0, 1, se a função for no... Tá, vou colocar assim, y igual a elevado a x, a função sempre vai passar no ponto 0, 1. Agora, a função igual a b vezes a elevado a x, a função sempre vai passar no gráfico 0, b vezes 1, que é o b. Tá? Tranquilo isso? Pode ser até colocar assim, b. Vai passar no 0b. Então, se a função não tiver valor multiplicando essa base que tem uma variável, vai passar no 0,1. Se tiver um valor, sei lá, se for 3 vezes 2 elevado a x, vai passar no 0,3. Tranquilão? Beleza? Mas acho que isso aí é mais detalhe, você pode depois só lembrar. Aquelas tendências, né, que nós falamos. Se o valor de x fosse muito, mas muito grande, tipo mais infinito, repara que conforme o x aumenta, o y diminui, né? Conforme o x está aumentando lá para a direita, o y está cada vez menor. Então, ele vai tendendo para o zero. E ao contrário aqui também. Se o x fosse cada vez menor, cada vez mais para a esquerda, o y estaria cada vez mais alto. Beleza? Tranquilão? Então é isso, gente. Falamos tranquilamente sobre gráficos. Agora a gente já pode falar sobre equações. Bora lá? Bora.